Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Participe do Fala Galera do programa de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Operário? Brigatti acerta caso mantenha a mesma escalação da vitória contra o Amazonas. Opine 97102-1493. Para os bugrinos, qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Botafogo? Você escalaria Vladimir, Chay e João Vitor na equipe titular? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio, um áudio curto, por favor. E também mensagem de texto. Um texto pequeno também, né? Assim dá tempo da gente colocar o maior número possível de participantes no programa de hoje. Vamos às pautas da Ponte Preta. Gabriel Novaes faz projeção do duelo contra o Operário. Na entrevista, o jogador fala sobre jogar com 3 atacantes. Formado nas categorias de base da Ponte Preta, ex-meia Thiago Leitão faz sucesso na Bolívia, onde conquistou um título inédito e classificou o Santônio de Bulu-Bulu para a sua primeira Libertadores da história. Vamos ouvir aqui nesse programa o Thiago Leitão. Em busca da segunda vitória consecutiva, você enfrenta o Operário, a Ponte enfrenta o Operário amanhã às 5h. Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. É sobre esse jogo que você está opinando aqui no Fala Galera. Macaca finalizou na manhã de hoje no CT do Operário, em Ponta Grossa, Paraná, a preparação para o duelo de amanhã. Gé segue fora, mas Gabriel Novaes viaja para enfrentar o Operário. Brigatti também conta com o retorno do zagueiro Joilson, ele que foi vetado contra o Amazonas. Everton Brito, Luiz Felipe e Ramon Carvalho também desfalcam a Macaca. Federação Paulista de Futebol e os clubes paulistas se uniram para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Nos jogos deste fim de semana, os clubes usarão o hashtag Juntos pelo RS nas camisas
que serão leiloadas em prol das vítimas. Os clubes também se organizam para coletar doações. Vamos às pautas, aliás, o destaque do portal carlosbatista.com.br. Com dores no joelho, Gé segue sem treinar. Renato inicia a transição. E agora as pautas do Guarani para o programa de hoje. Caio Dantas projeta duelo contra o Botafogo. Na entrevista, Caio Dantas fala sobre dificuldades da Série B. Pedro Henrique e Heitor, que já moraram no sul do país, falam sobre a situação do Rio Grande do Sul e pedem apoio da torcida bugrina. Vamos ouvi-los. Guarani recebe o Botafogo amanhã também às 5 horas da tarde, a exemplo do jogo da Ponte Preta, buscando os primeiros pontos da Série B. Partida marcada na estreia de Júnior Rocha no estádio Brinco de Ouro. Estreou diante do Santos, fora de casa. E agora Júnior Rocha estreia em casa. Esse jogo terá transmissão na tela da Band para todo o Brasil. Transmissão começa às 4h30. Jogo às 5 da tarde. Treinador utilizou as 4 sessões de treinamentos esta semana para realizar testes na equipe titular. Destaques dos treinamentos: Vladimir, goleiro, Chay, meia e João Vitor, atacante, podem aparecer na escalação inicial. Lucas Adel também pode ser utilizado improvisado como volante. O auxiliar técnico Elton Macaé, de 40 anos, iniciou os trabalhos no Guarani nesta semana. Ex-lateral esquerdo, o novo membro da comissão técnica bugrina, pendurou as chuteiras em 2014 e atua com Júnior Rocha desde 2017. Cadastramento facial, que dá acesso ao setor das vitalícias, está sendo realizado na secretaria do clube, das 9 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta e no sábado das 9 da manhã até as 13 horas. Cadastramento também pode ser feito no dia do jogo, tá? Lá nas catracas. E Yuri Tanque, ex-Guarani e Ponte Preta, promove rifa solidária para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Atacante disponibilizou 2 camisas oficiais para arrecadar dinheiro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Justiça determina e ex-Guarani tem prisão preventiva revogada. Entenda o caso acessando o portal. E as pautas do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar a opinião dele. Pauta 1. Atacante Mbappé confirmou nesta sexta-feira que deixará o PSG ao fim da temporada, no meio do ano. Em vídeo postado nas redes sociais, o jogador agradeceu aos torcedores, indicando a despedida em breve. Ele tinha a opção de renovação contratual até 2025, mas optou por não acionar a cláusula. Destino de Mbappé continua sendo um mistério oficialmente, embora veículos da Espanha, veículos de comunicação e da França também garantem que ele atuará no Real Madrid. Atacante se despede do PSG após 7 temporadas no clube, no qual soma 443 jogos e 328 gols marcados. Pauta 3. Técnico Dorival Júnior anunciou nesta lista de convocados para a representação brasileira na Copa América e nos amistosos da competição,
contra México e Estados Unidos em junho. Atacante Evanilson do Porto é o único estreante. 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados. O goleiro Bento, que é do Atlético Paranaense, lateral Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e o atacante Hendrick, do Palmeiras. Os outros convocados: goleiros Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City. Laterais: Danilo, da Juventus, Ian Couto, do Girona, Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal e Marquinhos, do PSG. Meio-campistas: Andréas Pereira, do Fulham, Bruno Guimarães, do Newcastle, Douglas Luiz, do Aston Villa, João Gomes, do Wolverhampton e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Gabriel Martinelli, do Arsenal, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Girona e Vini Júnior, do Real Madrid. Vamos à pauta número 3. Grêmio planeja retorno aos treinos na próxima semana e estuda onde mandar jogos fora do Rio Grande do Sul. Clube deve retornar às atividades até a próxima sexta-feira, caso mais partidas não venham a ser adiadas pela CBF e pela Conmebol. O próximo duelo com data marcada é no dia 29 contra o The Strongets, pela Libertadores. O Grêmio é o mandante do confronto, por isso trabalha com a ideia de se mudar para uma nova sede em breve. O local, ainda a definir, irá abrigar os treinos e também os jogos da equipe gaúcha. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. 17h13 está no ar. Esporte em Debate, 10 de maio de 2024. Gabriel Ribeiro na mesa de áudio, responsável pelo som que vai para o FM 85,7. No Switch, é responsável pelas imagens que vão lá para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Lucas Pessoa, ambos da equipe de Gil Kleber. Rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, com.br, Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete da Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você.
Volkswagen. O feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17h18 aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Carlos Henrique, bate pesado. Nossa. Alô, CH, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, mas esse não é meu gongo. Por gentileza, encontre o verdadeiro. Esse é paraguaio. Aê! Grande abraço a sensacional. todos. Uma ótima tarde de sexta-feira. Vamos ao Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Operário? Brigatti acerta caso mantenha a mesma escalação da vitória contra o Amazonas? Acerta. Eu acho que tem que manter, apesar do jogo ser fora de casa. Esse time tem que ser mais uma vez testado, jogou bem, teve equilíbrio defensivo. Eu gostei do comportamento do time, portanto, se eu fosse o Brigatti, manteria a mesma escalação. Não sei se ele vai conseguir, porque o Iago pode ser que não possa jogar, mas de qualquer maneira, se todos puderem, eu colocaria todos como titular, aqueles que começaram a partida diante do Amazonas. Qual a sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Botafogo? A expectativa da gente é sempre de vitória. A gente torce para isso. Será possível? Não dá para responder. Você escalaria Vladimir no gol? Sim. Você escalaria Chay no lugar do Luan Dias? Sim. Você escalaria João Vitor na equipe titular como atacante? Sim. Batista. Está a fim de se deliciar esse fim de semana com um churrasco sensacional de primeira qualidade. Então eu indico para você o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante oferece o melhor churrasco todo sábado e domingo no almoço. Um churrasco incrível, feito com carnes Estância 92. Carnes Estância 92. Carne suculenta com cortes e acabamentos diferenciados, extra limpos e ótimo rendimento. Mas já deu água na boca, hein? Só de pensar. Então você já sabe, o seu churrasco com a família, com os amigos ou até mesmo sozinho é no almoço do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
todo sábado e domingo, hein? Além de muitas outras delícias para você aproveitar. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento, especial para grupos acima de 10 pessoas com desconto especial do João Dias. Quem é o João Dias? João Dias é o CEO daquele complexo gastronômico na região central de Campinas, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788. E o sobrenome dele é Dias porque ele está lá todos os dias. Quero falar com ele? Então anote aí o telefone dele. 9, é o WhatsApp, tá? É telefone e o WhatsApp. 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Bandeirantes. 17h22, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, boa tarde, tudo bem? Pessoal da Bandeirantes, comentarista. Aqui é o Edson Lensano da Chácara Primavera. Bom, esse é o segundo jogo do novo treinador, né? O que acontece? Manter os mesmos jogadores não vai resolver, né? Então, o goleiro não conta, porque a gente sabe que o goleiro ia voltar. A qualquer momento ele ia voltar. Agora, manter Matheus Bueno e Camacho na cabeça de área não deu certo esses dois no meio do campo. Então tem que mudar. Agora eu pergunto, cadê o França? Onde está o Gustavo França? Que não joga nesse meio de campo. Toda vez que ele jogou, ele fez a diferença. Não é possível que nenhum treinador enxerga, ou ele não joga nada nos treinos. Então vai inventar zagueiro de médio volante e o França aí. Pelo amor de Deus, né? Nós vamos ficar nessa de novo? Sei não, viu? Que essa escalação que eles inventaram, eu não sei não, hein? Põe as barbas de molho, tá bom? Um abraço pra vocês, tudo de bom. Abraço, muito obrigado, mais um. Batista, Pedro Henrique Ponte Pretano fazendo São Quirino. Acho que a torcida da Ponte tem que dar um tempo no Gé. Já criticou, já bateu nele, acho que ele aprendeu a lição. A falta de profissionalismo dele resultou nisso aí. Ele parado, com um reserva que virou titular incontestável. Então agora é parar, deixar ele trabalhar e que ele volte melhor ainda. Que ele brigue pela posição e a Ponte tenha dois grandes centroavantes. Grande abraço. Abraço, continue mandando as mensagens, já mais mensagens no ar. Porque agora vamos falar do Guarani. Vladimir Catarino tá chegando no ar da Bandeirantes. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista. Ouvintes desse Esporte em Debate, informações do Guarani. Vou gritar numa situação complicada. Começou muito mal o Campeonato Brasileiro da Série B. Em 3 partidas, foram 3 derrotas. O time marcou apenas 1 gol. E volta a campo neste sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo que está invicto nesta Série B, 3 jogos, mas também ainda não venceu. Empatou as 3 partidas que disputou até aqui na competição. A única partida que o Guarani fez jogando em casa foi aquela derrota para a Chapecoense pelo placar de 1-0. Última do Claudinei Oliveira, foi bastante vaiado, muito pressionado. A diretoria acabou optando pela demissão do então treinador bugrino. Júnior Rocha chegou, é o 3º técnico na temporada, já trabalhou na derrota de goleada para o Santos e agora fará a sua primeira partida como treinador do Guarani jogando no Brinco de Ouro. O único gol do Bugre até aqui no campeonato foi marcado de pênalti pelo Caio Dantas na partida contra o Santos. Agora o Caio Dantas projeta o duelo de amanhã contra a equipe do Botafogo. O Botafogo é uma equipe muito qualificada, né? O Guarani vem enfrentando eles aí, seja o Campeonato Paulista, a Série B, enfim, é uma equipe acostumada a estar enfrentando. A partir do jogo do Santos, quando acabou ali, a gente já tentou voltar toda a cabeça para esse jogo contra o Botafogo. Enfim, é um jogo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito, é em casa. Enfim, acredito que vai ser mais um jogo difícil, porque é uma equipe muito organizada. Mas, enfim, aqui na nossa casa a gente não pode negociar resultado, a gente tem que vencer. E vencer praticamente todos os jogos aqui dentro de casa, a gente tem que pontuar. E a gente precisa muito dessa vitória aí, vamos fazer de tudo para que a gente possa ganhar esse jogo. É incrível a queda de rendimento do Guarani desde a reta final
da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Tava brigando, inclusive, pelo acesso, acabou perdendo o ritmo nas últimas 10 rodadas. Esta queda de rendimento se acentuou no Campeonato Paulista, quando o time escapou do rebaixamento apenas na última rodada, naquela vitória sobre o Bragantino. E a má fase continua agora, nesta nova Série B, com 3 derrotas nas 3 primeiras partidas. Com experiência de disputar a competição, o Caio Dantas fala exatamente sobre as dificuldades desta Série B do Campeonato Brasileiro. É uma competição muito difícil, a gente tem que encarar todos os jogos como uma final, né? Acho que a gente não pode pensar lá na frente sem antes passar por esses jogos que vêm. Acho que o próximo jogo sempre é o mais difícil, acho que a gente tem que encarar cada jogo como uma final e tentar vencer o máximo de jogos possíveis. Guarani, que além de utilizar a camisa com a PET alusiva à campanha de arrecadação de donativos para o Rio Grande do Sul, também está fazendo promoção. O torcedor que comprar o ingresso e doar mais um artigo, ou alimento, ou roupa, calçado, produto de limpeza, ele vai ganhar um outro ingresso. Todos esses mantimentos, né, todos esses donativos vão ser enviados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. 2 jogadores que já moraram no Sul, o Pedro Henrique e o Heitor, eles falam sobre a situação do estado e também pedem o apoio da torcida bugrina nesta campanha. Quem quiser ajudar, né, tem as plataformas aí do clube que está explicando ali como doar e como ajudar e chega junto nessa campanha. É só entregar aqui no estádio e também tem a promoção para o ingresso do jogo, que na compra de um ingresso e uma doação você ganha mais um ingresso. E acho que, como eu falei, toda ajuda é bem-vinda, independente da situação financeira, de que passa ou que possa doar, é sempre bem-vinda e tenho certeza que vai mudar a vida de muita família. Vladimir no gol, Chay no meio-campo e João Victor no ataque podem ser as novidades do técnico Júnior Rocha para escalar o Guarani no confronto importantíssimo, vital, desse sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo. E você, torcedor bugrino, é muito importante, vá ao estádio e prestigie o Bugre nesta partida. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para preparo de pratos do dia a dia, dando aquela sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui de Campinas e também de toda a região. Para saber mais, qualquer dúvida que você tenha, acesse o site aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso molho, o nosso chimichurri. 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 Sensacional, hein? Esse molhinho de chimichurri dá um sabor especial. Seja em carnes, aves ou peixes, é realmente sensacional. E é o seguinte, é da família Sato. Sato pai é o Antônio Sato e Glauco Sato é o filho. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h30. Vamos debater aqui o Guarani. Bugre que pega o Botafogo. Partida marcada para amanhã, às 5 da tarde. Esse jogo que terá a transmissão na tela da Band. Vou narrar esse jogo na TV com os comentários do Carlos Henrique, o Bate Pesado, e também do Gleger Zorzin. Edson Souza e Vinícius Abarca serão os nossos repórteres na TV. A Rádio Bandeirantes transmite o jogo da Ponte e a TV transmite o jogo do Guarani, tá bom?
Então, Guarani e Botafogo, duelo marcado para 5 da tarde. A transmissão começa mais cedo, tá? Às 4h30, bola rolando às 5. Mas a transmissão, o pré-jogo começa às 4h30 da tarde. Eu tenho algumas informações de bastidor para o CH comentar. É a respeito do time que pode sofrer alterações em relação àquele da estreia do Júnior Rocha, que perdeu, tomou 4 do Santos. Por exemplo, Chay entrou no segundo tempo daquele jogo. Foi bem. Pode aparecer como titular. E o time poderá ter 2 meias. Fez o Júnior Rocha alguns testes. Teste 1. Saída do Matheus Bueno e a entrada do Lucas Adel. Nesse caso, o Léo Santos passaria para o meio campo para jogar de volante, tal qual ele jogou no primeiro tempo na Vila Belmiro contra a equipe do Santos. Ele é zagueiro, mas se colocou à disposição antes do jogo contra o Santos para atuar de volante. E qual é a questão? É que o Guarani não tem um volante pegador, o chamado volante perdigueiro. Inclusive o Claudinei Oliveira solicitou antes do fechamento da janela de exceção e o Guarani não conseguiu contratar um jogador assim. Não tem no elenco um jogador com essa pegada. Por isso que o Léo Santos se ofereceu para jogar diante do Santos e o Claudinei Oliveira acatou aquilo que o jogador estava sugerindo ao treinador. Jogou no primeiro tempo lá como volante e pode novamente aparecer como volante, uma vez que ele foi testado nesse primeiro teste. Com a saída do Matheus Bueno, o Léo Santos entra como volante, o Lucas Adel aparece no sistema defensivo na zaga, ao lado do Douglas. Teste 2. Saída do João Vitor e a entrada de Rafa Freitas, ou Rafael Casabranca, como queira, menino da base, né? Neste caso, o Chay teria mais liberdade para encostar nos 2 atacantes. E aí, o Rafa Freitas faria esse trabalho mais voltando, né, para fazer o trabalho de meio. E o teste 3, a saída do Diogo Matheus e a entrada do Heitor. Heitor, foi reserva contra a equipe do Santos. Mas o time que ficou mais tempo treinando, e provavelmente será esse o time, CH. Vladimir, aqui é certeza, ele retorna, reassume e está voltando de contusão. Diogo Matheus, Léo Santos como zagueiro, Douglas Bacelar e Jefferson. Meio campo com Matheus Bueno, Camacho, Luan Dias e Chay. E o ataque com João Vitor e Caio Dantas. O que você acha desse time? Hein, CH? Bom, eu não vou debater mais esse negócio do Léo Santos, porque nós vamos tomar tempo do programa aqui, e aqui o intuito é informar. Debater uma coisa que não existe, eu não vou debater. O Léo Santos é zagueiro, jogou zagueiro centralizado no jogo contra o Santos. Mas paciência, isso não tem nenhuma importância, pelo menos para mim não tem. O Léo Santos vai para a zaga, eu acho que essa sugestão que você está colocando dos 2 zagueiros é pertinente, pode dar certo, não é? Eu vou falar no final que eu acho que é mais importante no todo do Guarani. Heitor na lateral direita, eu não faria isso. O Heitor, em todos os momentos que ganhou oportunidade, ele não deu conta. O Diogo Matheus está em uma fase? Tá, legal. Mas eu ainda insistiria com ele. Então essa primeira linha de zagueiros aí, com 2 zagueiros, eu acho que é legal. Tá perfeito. No meio campo, todo mundo sabe o que eu acho, não é? Eu acho que o Lucas Araújo e o Kaique tinham que jogar nesse meio campo. O Chay, eu tenho dúvida, porque ele jogou razoavelmente bem num momento onde o Santos mexeu muito no time, principalmente nas peças do meio campo, e ele jogou com liberdade. Será que um jogo desde o começo, com marcação ferrenha, ele vai conseguir jogar? Eu não tenho certeza. Mas
pelo que está produzindo ou não produzindo o Luan Dias, eu acho que vale a tentativa. Jogar com o Chay e Luan Dias, eu não vi treinamento. De repente existe uma adaptação e é possível usar, né? Tanto um como o outro. Eu prefiro o João Vitor com o Rafael na frente, com o Caio Dantas. Eu prefiro. Mas o treinador é o Júnior. É o Júnior. Eu não estou aqui... Como eu vi pouco o trabalho dele, eu vou começar a ver com um pouco mais de consistência no jogo de sábado. E o mais importante de tudo, Batista e ouvintes, é ele observar no treinamento, no convívio do dia a dia, quem está com mais confiança e quem está mais controlado diante de toda essa pressão. Porque o Guarani não tem nenhum super jogador. São jogadores muito parecidos tecnicamente, que estão sem confiança. E estão nervosos, preocupados e é uma pressão muito grande. O Campeonato Paulista foi um desastre. 3 jogos, 3 derrotas no Brasileiro. Já trocou de treinador de novo. Saiu Humberto, veio o Claudinei, agora o Júnior. É muita coisa em 5 meses praticamente de trabalho. Nem vamos contar o ano passado. Então ele tem que ter a sensibilidade de observar na cara dos caras, dos jogadores, no convívio deles, pelo que ele está assistindo nos treinamentos e o que ele viu no jogo em Santos, tomar a melhor decisão, primeiro da parte de controle emocional dos atletas que ele vai escolher para a partida contra o Botafogo. O Guarani tem que ganhar o jogo de qualquer jeito, até para facilitar o trabalho dele na sequência. Ele precisa de tranquilidade para trabalhar. Já é difícil dirigir um time do tamanho do Guarani. Já é difícil tomar conta de um time que tem um monte de problema de construção, de elaboração de time. Imagine com uma pressão externa do jeito que está. Não é fácil. Está tudo dentro do salário dele. Esse é o ônus, não é, de dirigir um time do tamanho do Guarani. Eu acho que ele sabe disso. Não adianta ele reclamar. Ele sabe disso, que no Guarani, em Campinas, a cuíca ronca, e ronca alto. Então ele tem que tratar de ganhar o jogo sábado. Se vai ser 1-0, jogando mal, jogando bem, pouco importa. Ele tem que ganhar o jogo. Até para ele continuar, dentro daquilo que ele ainda não tem convicção, continuar as experiências, os testes, ver numa circunstância um atleta, em outra circunstância fazer o outro teste, não é? Ele tem que ter tempo. O problema são as 3 derrotas. Então, tudo rema contra o trabalho dele. Então, eu vou ter paciência em relação ao trabalho dele, porque ele não pode fazer milagre. Na partida contra o Santos, ele fez 1 ou 2 treinamentos. Então, ali, nós vimos algumas coisas interessantes. Algumas, não tantas, algumas. Mas como toma uma cacetada de 4-1, é complicado. É muito complicado trabalhar, não é? É difícil extrair algo positivo, porque a torcida está louca da vida, a opinião pública está muito preocupado, todo mundo está de cabelo em pé. O que será do Guarani? Será que o Júnior Rocha vai conseguir dar um sentido para esse time? Eu estou torcendo demais. Agora, a análise fria da situação geral, pelo time, pelos jogadores que ele tem à disposição, ele não tem tantas saídas assim, não é? E eu espero que ele tenha a sensibilidade de observar os grandes problemas que o time tem. Mas o mais importante, Batista, nesse curto espaço de tempo, é ganhar do Botafogo. Isso é o que vale. Se ele vai jogar com o Pedrinho, com o Joãozinho, Batista, pouco importa. Ele tem que... essa positividade que ele passa em todos os momentos que ele fala, ele tem que transformar em atitude, em comportamento dos jogadores. Eu não espero o Guarani dando show contra o Botafogo, não é isso. Mas tem que estar organizadinho, tem que ser um time inteligente para jogar, porque vai ter muita dificuldade. Apesar dos 3 desfalques do Botafogo, o Botafogo tem um time muito difícil de ser batido, o Guarani vai ter que ter competência. Então, no que eu estou acreditando? No bom senso do treinador, que ele tem enxergado que ele tem que conversar muito com os caras, trabalhar a cabeça dos caras, porque tem muito jogador com capacidade e que não está rendendo nada. Isso também é aspecto emocional. Precisa ver se está encaixando no plano de jogo, combinando com a característica de cada um. Se aquele não está pedindo para alguns jogadores que não tem como característica realizar essa ou aquela função que o cara não fica muito confortável para fazer, tudo isso o comandante tem que ver.
Ele tem que conversar com o grupo, trazer os mais experientes e juntos com os caras, não é? Com o grupo todo, encontrar um caminho diferente. Porque se adotar o mesmo caminho, vai perder para o Botafogo. Não é isso que a gente deseja, nós estamos torcendo para ganhar. Agora, não vai ser fácil. Então, para o torcedor bugrino, tem que deixar minimamente o Júnior trabalhar. Já foi escolhido o treinador. É com ele que o Guarani vai ter que retomar os pontos no campeonato. Então, só fica aqui mais, Batista, a torcida de verdade, para ele encontre um grupo competitivo e que dê conta da partida, porque só o tempo vai conseguir fazer, se é que vai conseguir, o Guarani ter um pouco mais de organização e ser um time mais competente no campeonato. 17h41, maratona de descontos na loja do Mecânico. Tem oferta exclusiva preparada para você. Cavalete Forte G, R$ 64,90. E tem muito mais na loja. Confira as ofertas válidas até 12 de maio. E a cada R$ 250 em compras na loja do Mecânico, você vai ganhar um número da sorte para concorrer a uma moto Ninja ZX e mais 10 CG 160 Titan. São 11 chances de ganhar. Na loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem no seu bolso. Visite a loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Anote aí o telefone 19, que é o código de área, e o número 3370 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. 17h43, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Greg, boa tarde, Tigrão, boa tarde, Sadar. No domingo agora, faz um mês que eu perdi minha mãe. Exatamente no Dia das Mães faz um mês que eu perdi minha mãe. Eu tô meio arrasado, tô inteiramente arrasado. E a rádio, esse amor pela rádio é um presente da minha mãe, porque ela, quando ela trabalhava de empregada doméstica, ela me levava para ficar perto dela. Eu tô com 51 anos, né? Ela punha um rádio para ficar conversando comigo, dentro de um balaio pendurado. E um espelho vai ficar olhando minha cara. Então eu acho que desde essa época eu tenho um gosto por rádio, eu amo rádio, né? E eu escuto muito rádio. Eu escolhi a Bandeirantes para estar seguindo. E aqui é uma despedida dela, né? Que não deu tempo de me falar com ela quando ela faleceu. E já queria agradecer tudo que ela fez por mim. Até das palmadas, de tudo, da chamada de atenção. E dizer para ela que eu amo ela muito, né? E onde ela estiver, espero que um dia, quando eu for dessa para melhor, ela esteja lá me esperando, me dando a mão para mim seguir junto com ela para outra dimensão. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora fez por mim. Alexandre Centro, Monte Pretano, da pele até o osso. Muito triste, mas a vida tem que seguir, né? Isso, amigo, tem que virar a página. Não é fácil. Passei por isso. Tinha 10 anos quando a minha mãe faleceu. É muito doloroso. Parece que vai ser impossível continuar. Mas a vida tem que seguir, né? A mãe é o amor mais sublime. É o amor original. Então, feliz daquele que ainda tem a mãe e vai poder dar um abraço no Dia das Mães. Não precisa dar nenhum presente. Se puder dar um presente, claro que é sempre importante. Mas para a mãe, o mais importante é a presença do filho
na casa dela e aquele abraço bem apertado. O melhor lugar do mundo está dentro de um abraço de mãe. E o ouvinte falou aí, o Alexandro, né, do rádio, que a mãe ouvia a rádio. Aconteceu isso comigo. Quando a minha mãe morreu, infarto fulminante, Eunice Pereira Batista era o nome da minha mãe. Nasceu aqui no Arraial dos Souzas, que depois, mais tarde, virou distrito de Souzas. Mas ela morreu em Ibiporã, onde nós morávamos na época. E eu estava me preparando para ir para a escola, ouvindo rádio. Sempre tive o hábito de ouvir rádio e ouvir o rádio muito alto. O rádio num volume máximo e eu me preparando para ir para a escola. E aí eu olhei assim, eu estava na porta da cozinha, né, comendo lá alguma coisa. A minha mãe estava caída, era a cozinha lá no Paraná, tem muito casa de madeira. Mas a cozinha era de alvenaria e tinha uma escada mais ou menos de uns 6 ou 7 degraus. E aí embaixo tinha um pé de laranja e um poço. Esse poço, né, que a gente tira com manivela. Joga o balde lá dentro e puxa. Não tinha água encanada. Era o poço. E do lado do poço ela estava caída, do lado dela o meu sobrinho. A minha irmã, Eva Batista, está viva, né? Graças a Deus. E ela era mãe solteira e tinha um filho de 1 ano. E ele estava do lado, ou seja, a minha mãe olhava o garoto, né? Para que a minha irmã pudesse trabalhar. Trabalhava na roça. Até quem foi avisar a minha irmã que a minha mãe tinha falecido foi o carro de polícia. Não tinha comunicação, ela estava na roça. E aí o carro da polícia que foi avisar que a minha mãe tinha morrido. E foi assim, eu vi a minha mãe caída, corri lá, ela já estava morta. Foi exatamente no momento em que estava ouvindo o rádio. Toda época que chega o Dia das Mães, me bate uma saudade violenta. Daquelas de doer mesmo na alma, porque infelizmente, né, há muitos anos que a minha mãe não está mais nessa vida terrena, mas está morando no céu, com certeza, porque era uma grande alma. Então, parabéns aí pelo depoimento, viu, Alexandro? Vida que segue, vamos em frente. Lutar sempre, persistir sempre, se entregar jamais. Mais um ouvinte no ar. Mensagem de texto, então vamos lá. Uma pergunta. Diz aqui o ouvinte. Será que o Guarani não poderá oferecer para ser uma sede provisória para o Grêmio disputar suas partidas? Só uma pergunta. Creio que o Campineiro abraçaria a causa, principalmente nos jogos de Libertadores. Sim, Guarani já foi casa aí de outros times, né? Até agora, recentemente. Poderia sim se oferecer para mandar jogos aqui em Campinas. Os times de São Paulo se ofereceram. Palmeiras se ofereceu inclusive a Arena Barueri. São Paulo ofereceu também estádio e CT. E também quem ofereceu foi Palmeiras. São Paulo teve mais um, que aí ofereceu também. Flamengo ofereceu também CT e também o estádio para os times do Sul mandar os jogos. Mas até agora não há uma definição. E o André Fufuca é o ministro do esporte. Ele encaminhou um ofício para a CBF pedindo a paralisação de todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Na Série B não tem nenhum time do Sul. Série A, sim, 3. Grêmio Internacional e Juventude. Também tem na Série C e também na Série D, mas na Série B não tem. Então não faria muito sentido paralisar a Série B, mas
o político pediu a paralisação total. Também tem uma outra questão. Os times que estão disputando a Sul-Americana e também a Libertadores. Aí para o Campeonato Brasileiro e não para a competição ou as competições sul-americanas. Não faz muito sentido. De qualquer maneira, já a CBF se pronunciou dizendo que vai marcar uma reunião com as suas comissões, né, os seus pares, para decidir o que é que vai fazer com o Campeonato Brasileiro. Mas sim, Guarani, Estádio Brinco de Ouro seria uma ótima opção. Boa tarde, seu Carlos. Nossa, quanta formalidade. É o Carlos, do Jardim do Lago. Ô Carlos, bonito nome, hein? Parabéns. Diz aqui o Carlos, quero saber dos 3 comentaristas. O Gleger foi hoje? Não, o Gleger não foi hoje, ô Carlos. Qual dos 2 times contratou melhor? Qual é o time melhor montado e distribuído em campo? E qual time tem melhor banco de reservas? E em 5 jogos, quem somará mais pontos? Então o Gleger não foi hoje, o Tigrão ainda não apareceu por aqui, mas temos o CH. Você é o representante dos outros 2, o CH. Responda as 3 perguntas do Carlos do Jardim do Lago, hein, CH? Eu não sou representante de ninguém, eu sou representante da Rádio Bandeirantes e da sua equipe. Tem nada a ver com o Tigrão e com o Gleger. E quais são as perguntas? Vamos lá, Batista, vamos lá. Você pode repetir, por favor? Qual dos 2 times contratou melhor? É a primeira. Ponte. Qual é o time melhor montado e distribuído em campo? Ponte. Qual time tem melhor banco de reservas em 5 jogos? Esse time somará quantos pontos? Não, aí eu não tenho bola de cristal e não sou pitonisa nem mãe de Ná. Melhor banco? Ponte. Agora, quantos pontos vai projetar, vai fazer? Isso eu não tenho a mínima ideia. Beleza, tá aí, portanto, né, o CH respondendo a pergunta aqui do Carlos do Jardim do Lago. Muito obrigado aí pela sua participação. Rocha Autopeças, quero falar agora com você. Como está a manutenção do seu veículo? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita as surpresas desagradáveis. Você pode contar com a Rocha Autopeças para fazer a manutenção preventiva. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Acesse, encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. 17h54 no intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320.
3320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Atenção! O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios. Assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade, kit maternidade e muitos outros. Envie seu currículo para seleção@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando você. Maratona de descontos na Loja do Mecânico. E tem as ofertas para aproveitar. Cavalete Forte G, R$ 64,90. Oferta válida até 12 de maio. E a cada R$ 250 em compras, ganhe um número para concorrer a uma Moto Ninja ZX e 10 CG Titan. Confira na Loja do Mecânico, em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Copa Libertadores da América porque ontem nós tivemos a vitória ou as vitórias de brasileiros na competição. O Palmeiras, jogando no Uruguai, goleou o Liverpool pelo placar de 5-0 e segue na liderança do seu grupo, ainda não classificado, é o grupo F, porque o São Lourenço bateu o Independente Del Valle por 2-0. Palmeiras tem 10 pontos, Del Valle, Liverpool e São Lourenço aparecem com 4 pontos. O Verdão ainda tem 2 jogos para fazer, os 2 jogos serão realizados em casa. Pelo grupo A, vitória do Fluminense diante do Colo-Colo pelo placar de 1-0. Pelo grupo C, o grupo do Grêmio, o The Strongest venceu o Estudiantes pelo placar de 1-0. Lembrando que já estão classificados para as oitavas de final São Paulo, Tajeres e Atlético Mineiro. Já pela Copa Sul-Americana, ontem em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino conquistou um grande resultado. Venceu o Racing pelo placar de 2-1. Igualou a pontuação do time argentino, ambos com 9 pontos, grupo H, mas o Racing ainda segue na frente pelo saldo de gols. Também restam 2 rodadas para o fim da primeira fase. Lembrando que na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado se classifica de forma direta às oitavas de final. Campeonato Brasileiro, hoje, prosseguimento da 4ª rodada, 7 da noite, Novo Horizontino e Ceará, 9h30, Goiás e Ituano, no mesmo horário, CRB e Chapecoense. Amanhã, às 5 da tarde, os times de Campinas em ação. O Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão e a Ponte Preta joga contra o Operário em Ponta Grossa. Amanhã, na Arena da Amazônia, tem o Santos, líder 100% de aproveitamento, pegando o Amazonas. O time que também tem 100% de aproveitamento, o Sport, na Arena Pernambuco, recebe o Brusque. E amanhã, também às 9 da noite, jogam Avaí e Coritiba. Fechando a 4ª rodada, no domingo, 4 da tarde, tem Mirassol e Paysandu. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, vamos ter rodada neste fim de semana. Amanhã, às 16 horas, no Maracanã, tem Flamengo e Corinthians. No domingo, 4 da tarde, Atlético Goianiense e Cruzeiro, Fortaleza e Botafogo, Palmeiras e Atlético Paranense. 18h30, Vasco e Vitória. No mesmo horário, Bahia e Red Bull Bragantino. E na segunda-feira, 8 da noite, tem São Paulo e Fluminense.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Para tudo agora, para a gente falar sobre um assunto muito importante junto com o nosso parceiro Paraflu. A segurança da nossa família é prioridade máxima, não é mesmo? Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado pelo manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. E na hora da troca, escolha a melhor qualidade. Vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 horas e 1 minuto, aqui Esporte em Debate pela Bandeirantes, hoje até 7h30, hein? Até 19h30, muita informação e opinião para você. E também a participação do ouvinte, vamos lá. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, CH, Tigrão. Ô Batista, é a Dilson do Botafogo. O Júnior Rocha, sabe, ele poderia escolher 2 outros volantes aí, porque o Camacho e o Bueno não dá mais, pô, a gente não aguenta mais, entendeu? Pô, eles estão aí desde o Campeonato Paulista inteiro, assim, passeando no gramado do estádio do Guarani e passeando no estádio do gramado do adversário. Pô, eles não marcam ninguém, eles não fazem nada. Aí vem scout aí, um ouvinte ligou aí falando que tem um scout aí, que o Camacho tem os mesmos números do Rios. Que isso, o cara tá de brincadeira. Quando que o Camacho fez um desarme no meio campo? Então, pô, tinha que vir aí com Araújo, com mais algum outro volante aí, o Kaique pode ser e tal, mas não dá mais. Camacho vai continuar fazendo a mesma coisa do Campeonato Paulista inteiro, entendeu? Tem que mudar. Abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. No treino de hoje, porque a dúvida do Júnior Rocha é se ele joga no 4-4-2, com 2 volantes e 2 meias. Ou ele joga no 4-4-2, com 3 volantes e 1 meia. O esquema dele é 4-4-2. Não vai mudar. Mas ele tem essa dúvida, se vai com 3 volantes e 1 meia, ou então com 2 volantes e 2 meias. No treino de hoje, o Léo Santos estava treinando como volante, cabeça de área, primeiro volante. Aí ele tirou o Léo Santos para colocar o Chay no time. E aí ficou mais o Luan Dias, né? Aí ficou com Camacho e Matheus Bueno. E aí com o Luan Dias e mais o Chay. Então essa é a dúvida. Se ele vai no 4-4-2 com 2 volantes, esses 2 volantes são Matheus Bueno e Camacho. O que você está dizendo que você não aguenta mais esses 2 volantes. Mas ele não tem um volante. Por exemplo, entrou o Kaique na partida no Rio, contra a equipe do Santos, no segundo tempo. E não foi bem. Errou uma enormidade de passe, teve muita dificuldade. O Guarani não tem esse primeiro volante. Então, não tendo o primeiro volante, ele está usando o Matheus Bueno como primeiro volante. E o Camacho como segundo volante. Mas, pela dúvida que ele está tendo, né? Pela leitura que eu estou fazendo,
ele vai manter, sim, Camacho e Matheus Bueno, ou Matheus Bueno e Camacho. Uma alteração que ele pode fazer é no sistema defensivo. E aí, ele colocando o Léo Santos no banco. Aí o Léo Santos não começa jogando, começa no banco para que possa ser utilizado depois como volante. Aí ele fica na reserva e se utiliza do jogador como volante no segundo tempo. E aí a defesa fica com o Lucas Adel e o Douglas Barcelar, a dupla de zagueiros, né? Ficando, portanto, com Douglas Barcelar e Lucas Adel. E aí o Léo Santos vai para o banco para ser utilizado como volante. O Léo Santos, no Ceará, ele teve um período lá que ele ficou contundido, mas ele jogou um campeonato inteiro como volante. Ele é zagueiro, mas lá no Ceará ele jogou um campeonato inteiro, Série B, jogando como volante. Então ele tem experiência como volante, ele sabe jogar como volante. É zagueiro de origem, zagueiro de ofício, mas sabe jogar como volante. Parece que o técnico do Guarani, Júnior Rocha, pretende utilizá-lo como esse jogador, cabeça de área, cão perdigueiro, jogador de marcação que o Guarani não tem no seu elenco. 18:06, mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, tudo bem? Bom programa para vocês todos aí. Batista, na verdade, na minha concepção, o João Brigatti precisa manter mesmo o mesmo time que ganhou do Amazonas, porque ficou comprovado que a melhor opção, a melhor defesa é o ataque, velho. O cara fica numa retranca terrível. Você vê o que aconteceu lá em Curitiba. Se o Gé faz aquele gol de pênalti, até aqueles minutos a Ponte estava bem no jogo. Talvez a história fosse outra, mas isso está no condicional. Tem que ir para a realidade. Claro que o Amazonas não é tudo isso. Mas é uma maneira de ir buscando entrosamento. Já escalar a mesma escalação por 2 vezes consecutivas. Claro que tem que ter um pouco de precaução para não se atirar com tudo para cima dos caras lá, mas também não jogar retrancar, ele vinha jogando, chamando os adversários para cima. Aí fica difícil pro meio de campo, para defesa, fica difícil para todo mundo. O ataque não via a cor da bola. Você viu como o ataque funcionou bem com esse esquema aí? Porque os dois atacantes que jogam pelos lados, mas os 2 laterais apoiando, eles seguram toda a defesa adversária. Aí facilita o trabalho dos volantes, do meio de campo. E automaticamente a bola chega. Atacante rápido, pega, cruza, sem velocidade e tal. Então, isso tem que ser mantido. Independentemente do resultado, mas tem que manter essa escalação para o time entrosar. Ok, muito obrigado pela sua participação. É o seguinte, ouvinte mandando para cá 971021493, 971021493, sobre os temas do programa ou então qualquer outro tema que você queira debater conosco. Diz aqui o ouvinte Ronaldo Selmi. CH, você previu o apocalipse. O Guarani com esse time não ganha do Botafogo. E a Ponte também não. Ronaldo do Chapadão. E aí, CH, você foi citado. Não, eu não afirmei que essas 2 próximas partidas o Guarani vai perder e a Ponte vai perder. Eu estou preocupado. O jogo da Ponte é complicado pra caramba, mas a Ponte vem de um jogo bom, ela precisa apresentar regularidade. Ainda não dá para saber e eu estou tendo muita calma para analisar. Nem quando ganha está tudo certo e nem quando perde está tudo errado. O problema do Guarani em relação à Ponte é que algumas coisas nesse momento estão sendo repetidas e essas coisas, peças, jeito de jogar, já não deram certo no Campeonato Paulista. Não é novidade para ninguém. Então isso me deixa extremamente preocupado. Do treinador insistir com certas coisas que todo mundo sabe o final do que vai acontecer. Todo mundo sabe
após 90 minutos, o que vai acontecer. Sempre fica o desejo de boa sorte para os dois times de Campinas. Mas não há dúvida. Há uma preocupação muito, pelo menos minha, não é? Não é que a Ponte tem uma possibilidade maior, não. O jogo é fora de casa, é complicadíssimo. Agora o Guarani, eu espero que o Júnior Rocha tenha aproveitado a semana, eu já falei aqui sobre o Guarani, para que ele coloque em campo um time que desempenhe de maneira diferente. Todo mundo viu o que aconteceu em Santos, todo mundo viu o que aconteceu com a Chape, todo mundo viu o que aconteceu com o Vila Nova. Todo mundo viu. Todo mundo viu o que aconteceu no Campeonato Paulista. Então, todo mundo está ciente. Eu recebo aí, na hora do almoço, agora à tarde tem as perguntas. Eu sei o que a torcida pensa e o que a gente, a equipe, pensa também. Vamos ver o que vai acontecer no jogo de amanhã. Eu torço de verdade para o Guarani ganhar o jogo e os caminhos, né, que o treinador optar sejam os melhores para o Guarani. Mas, repito, eu estou muito preocupado. São 18 horas e 11 minutos em Campinas, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Pode mandar para cá suas mensagens, já tem mais mensagens no ar. 971021493. 971021493. Um rápido intervalo e voltamos já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Leandro Bolis.
então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada aplicada pelo Palmeiras nesta quinta-feira, quarta rodada, primeira fase da Libertadores da América, jogando no Estádio Centenário em Montevidéu. O Verdão venceu o Liverpool do Uruguai pelo placar de 5-0 e atuou com o Everton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Piquerez, Moreno, depois Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga, depois Mike, Lázaro, depois Rony, Estevão, depois Luiz Guilherme, Hendrick, depois Flaco Lopes, a equipe portuguesa Abel Ferreira. O Liverpool de Lentinelli no gol, Amaro, depois Nicola Rosso, Matias de los Santos, Enzo Martinez e Caetano Lemos, Renzo Machado entrou no decorrer do jogo, Barrios e Garcia, depois Diego Rodrigues, Ocampo Gonzalez e Luciano Rodrigues, a equipe do técnico Emiliano Alfaro. Os gols do jogo: Veiga no primeiro tempo aos 43, Veiga ampliou no segundo tempo aos 25, Hendrick aos 36, Rony aos 46 e Gustavo Gomes aos 50 minutos deram a vitória para o Palmeiras, 5-0 diante do Liverpool, arbitragem de Andrés Rojas. Vitória goleada do Verdão, Libertadores 4-5, 1-2-3-4-5 para o Palmeiras, 0 para o Liverpool do Uruguai. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Rapidamente aqui, pelo adiantado da hora, vamos lá, direto pro Fala Galera, né? Fala Galera, claro, não poderia ser diferente e não poderia abordar outro tema que não as paradas duríssimas que as equipes campineiras têm amanhã, sábado. Aliás, com um show de transmissão da Bandeirantes, seja na tela, seja nas ondas do rádio, seja nos aplicativos ou no YouTube. Na telinha, que hoje nem telinha mais é, né? Porque tem cada telão, né? E quem tiver a tela, a telinha ou o telão, vai ver Guarani no Brasil todo. Guarani e Botafogo com transmissão para nosso orgulho aqui da equipe de Campinas. Equipe de Campinas, Batista narrando, os comentários do Gleger, do CH, eu estarei transmitindo o Jogo da Ponte na rádio, e as reportagens Edson de Souza e Vinícius Abarque, é isso, CB? Isso, Tigrão, exatamente, você está coberto de razão, assertivo. Obrigado. Eu não quero ter razão, só quero ter feliz e para de puxar meu saco. Qual sua expectativa para o duelo... Cavalo... Para, outro dia você me tirou do ar aí, pô. Qual a sua expectativa para o duelo da Ponte contra o Operário? Brigatti acerta caso mantenha a mesma escalação da vitória contra o Amazonas? Sim, acerta. Se conseguir, se tiver todo mundo fisicamente em condições. E qual sua expectativa para o duelo do Guarani contra o Botinha de Ribeirão? Você escalaria Chay, Vladimir e João Vitor na equipe titular? Sim, sim. E acrescentaria também o Rafael Freitas. Eu faria um ataque com Rafael Freitas, com o Caio Dantas e com o João Vitor. E com o Chay no meio, e os volantes aí talvez tenha, tenha que dar uma mexidinha. Talvez existe uma possibilidade aí de alguma alteração nos dois volantes, né? No Camacho e no Matheus, pode ser que... Matheus Bueno, pode ser que tenha alguma novidade aí, mas nós vamos saber isso só amanhã lá por volta das 16 horas. Mas eu escalaria sim, o Chay, voltaria com o Vladimir, o Douglas Borges, lamentavelmente, foi muito mal lá na Vila Belmiro, e também daria oportunidade de início para o João Vitor, e mais o Rafaelzinho, que toda vez que ele entra, ele bota fogo no parquinho. Mas ninguém bota o cara de começo. Eu acho que ele não começou nenhuma partida ainda. Nenhuma. Ele sempre entra depois que a vaca já está em cima do telhado. Água por todos os lados. Ah, vai lá, Rafael, tira a vaca. Aí é difícil. Ele é Rafael Freitas, bom jogador, lá de Casa Branca, mas ele não é Rafael Arantes do Nascimento. Batista.
Dia das Mães, não pode faltar lasanha, hein? Quem gosta de lasanha de verdade busca provar todos os sabores possíveis. E a Seara tem várias opções de lasanha para você. A bolonhesa, 1 quilo, sabor realçado com tomate refogado, com alho, cebola, salsinha, pimenta do reino, massa preparada com ovos e farinha de trigo. Lasanha 4 queijos, uma opção de comida congelada, ideal para o cardápio do dia a dia. Lasanha bolonhese Seara Gourmet, 800 gramas, 6 camadas de recheio de pura carne bovina, refogada com bacon e temperos deliciosos, coberta de mussarela e parmesão, para o perfeito gratinado. É assim como fazer em casa, né? E ainda tem a parisiense, que vem com presunto e queijo, frango e mais assim para você se deliciar. E é Seara. Seara, presente nos lares brasileiros há mais de 65 anos, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Quer as deliciosas lasanhas Seara? Então você pode ir até o Iga Atacado. Lá tem. Confira nas lojas em Campinas dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com a Americana, e também uma mega loja em Sorocaba. E se você quer mudar de emprego ou então está desempregado, tem aqui uma opção interessante, muito interessante. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. Em breve, inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Se você é dessa região, está querendo trabalhar próximo da sua residência, então você pode se candidatar, porque são mais de 250 vagas, entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras, né? Aqui não dá tempo de falar todas, evidentemente. E tem muitos benefícios para você também. Envie o seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Não tem o tio e também não tem o cedilha. Então fica selecal@iga.com.br. O Iga Atacado está esperando o seu currículo. Ouvinte participando, Batista, boa noite. Se o Guarani continuar com esses mesmos jogadores atuando principalmente no ataque, não vai ganhar do Botafogo. O Ayrton e o Reinaldo não conseguem fazer gol em ninguém. E se ele não entrar com o Lucas Paraíso para fazer dupla no ataque, esquece. É o Zé Carlos, Jardim Bandeiras. Abraço para você, Zé Carlos, muito obrigado. Ouvinte no ar, mensagem de áudio, mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite, é Celso Roberto aqui de Hortolândia. Hoje na tela da Band, o CH com o Tigrão, tava os dois brigando lá. Não, o Léo Santos jogou de zagueiro, o outro não, jogou de volante. Jogou de zagueiro, jogou de volante. Vou tentar ajudar os dois. Ele jogou que nem barata tonta em campo. Não jogou nem de zagueiro, nem de volante. Por isso que o treinador até tirou ele no intervalo. Pô, tem treinador, tem auxiliar. Pô, o nego tem que posicionar o jogador. Se ele é volante, tem que ficar na frente da zaga. O nego não sabia nem o que fazer em campo. Pô, não é possível uma coisa dessa. Tem treinador, tem primeiro volante, tem auxiliar, tudo e não posiciona o rapaz no campo. Então põe ele de zagueiro, então. Pode deixar como tá, não adianta. Será que eu ajudei o Tigrão com o CH ou não? Um abraço a todos aí, tá? Obrigado, boa noite. Abraço, boa noite. Ajudou bastante, ou seja, não jogou nem de zagueiro e nem de volante. Tanto é que foi substituído pelo Kaique no intervalo. Ah, você que está procurando um açougue de verdade, com qualidade e preço justo, já encontrou.
Meats Beef bem pertinho de você. Já pensou em ter todas as carnes de qualidade, com embalagens do seu jeito, com a qualidade e quantidade de seu consumo diário? Já achou Meats Beef? Pensou em fazer aquele churrasco top para impressionar os seus amigos? A Meats Beef pode lhe proporcionar esta experiência inesquecível. Se você precisa de um churrasqueiro para fazer esse churrasco top, pode contratar lá na Meats Beef, que tem churrasqueiro para você. E você também pode contar com as dicas sobre churrasco. Você pode falar diretamente com o Denilson Alves, experiente, mais de 20 anos trabalhando em casa de carnes, e ele também é churrasqueiro. Então, ele pode dar dicas especiais de como preparar um belo e saboroso churrasco. E ao seguir a Meats Beef no Instagram, você ganha um desconto especial na sua próxima compra. Então, entra lá agora. É @MeatsBeef Casa de Carnes. Aproveite esta oportunidade. Para mais informações, ligue 19 3294 7003. Visite a Meats Beef na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. 18h26, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Amanhã, 5 da tarde, a Ponte joga mais uma vez, agora fora de casa, pega o Operário, 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca vem de vitória sobre o Amazonas, vitória extremamente convincente, 3-0 na última segunda-feira, quer manter o embalo aí para a sequência e se manter também na parte de cima da tabela de classificação. Mais uma vez a Ponte Preta não terá a presença do Gé, dores no joelho, Gé sequer treinou nesta semana, segue desfalcando o time. Além do Gé, não viajaram para o Paraná o Luiz Felipe, o Everton Brito e também o Ramon Carvalho. Quem está de volta ou quem continua no time é o Gabriel Novaes. Grande nome da vitória sobre o Amazonas, marcou 2 gols na vitória por 3-0. Ele foi substituído naquela partida, mas não é problema. Está confirmado e deverá se manter como titular para o jogo de amanhã. Quem sabe, né, mais uma vez, ele não esteja numa tarde inspirada e volte a marcar gols aí ajudando a Ponte Preta. Ele faz uma projeção para o duelo contra o Operário. Vamos ouvi-lo. A gente atacante quer sempre jogar pra cima, né, com 3 atacantes que tem mais chances, né, da gente criar oportunidade, mas a gente tem que ver o que o professor acha melhor, até porque hoje futebol é muito estudado, né, então tem que ver como ele joga, tem que ver se um 4-3-3 vai funcionar, se for com linha de 5, então aí depende do professor. Na partida contra o Amazonas, Batista, o técnico João Brigatti surpreendeu, né? Mudou o esquema, ele vinha utilizando um esquema mais retraído, né? O tradicional 3-5-2, e mudou para um 4-3-3. Fez com que o time se tornasse bastante ofensivo e praticamente se mantivesse no campo de ataque durante toda a partida. Para amanhã, ele pode manter o esquema, pode modificar um pouco, né? Indo para o tradicional 4-4-2, mas esse esquema com 3 atacantes agradou bastante o Gabriel Novaes. Claro, ele foi beneficiado, né? Foi com esse esquema que ele fez aí talvez a sua melhor partida vestindo a camisa da Macaca. Acho que esse jogo, 3 atacantes funcionou muito bem mesmo. Acho que, não sei falar assim quantas chances a gente teve, mas a gente teve bastante chance, claro mesmo, de gol, assim. Acho que nós merecíamos até um placar maior. Acho que um 4-4 ou 4-3-3 funcionou muito bem. 4-3-1 o professor fala, né? E eu acho que é isso, acho que funcionou muito bem mesmo. E que o professor colocar, a gente tem que sempre respeitar e dar continuidade.
Ponte Preta e Operário, Operário e Ponte amanhã. As equipes vão utilizar um pet, né, com a hashtag Juntos pelo RS, Juntos pelo Rio Grande do Sul, e as camisas vão ser leiloadas em prol das vítimas. É uma ação por parte da Federação Paulista de Futebol e os clubes se unindo para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Clubes também têm se organizado para coletar doações. Mas tem jogador revelado pela Ponte Preta que está brilhando no futebol sul-americano, Batista, e surpreendendo, né? O ex-meia da Ponte, Thiago Leitão, ele faz sucesso na Bolívia. Lá ele conquistou um título inédito e classificou de forma surpreendente o San Antonio de Bolo Bolo para a sua primeira Libertadores da história. Vamos ouvir as palavras aí do Thiago Leitão. Olá, nação Ponte Pretana, sou Thiago Leitão, treinador do San Antonio, time campeão do futebol boliviano. Estou muito feliz por poder sair campeão, mais feliz ainda por essa grande história que tive dentro da Macaca, como jogador das categorias de base. Muitos jogos importantes, muito aprendizado também fora das quatro linhas, né? Conduta, disciplina. Para mim foi uma formação integral. Depois, como jogador, né, me tornando profissional no ano de 1998, podendo estrear no Maracanã contra o Flamengo do Romário, foi um sonho para mim estrear com a camiseta da Macaca profissionalmente. Então, aprendi muito com vários treinadores que passaram, aprendi muito com os jogadores também que passaram, jogadores de seleção brasileira, e eu só tenho a agradecer. Minhas palavras com a Ponte Preta é só de agradecimento. É o San Antonio de Bolo Bolo, né, que pode surpreender na Libertadores do ano que vem. A Ponte entra em campo amanhã em busca da segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. E aí, Tigrão, lembra do Thiago Leitão e onde fica Bolo Bolo? A cadeira não consegue falar, né? Pelo menos por enquanto. Quando ela receber ali as nádegas do Tigrão, aí vamos acioná-lo para saber se ele lembra do Thiago Leitão. 18 lembro, horas... claro que lembro. Me lembro perfeitamente do Thiago Leitão. Pintou muito bem, meio-campista, técnico, garoto muito bem formado, né? Não teve talvez todas as oportunidades na época, mas você vê, 98 que ele estreou. Você faz a conta aí direitinho, você vai ver que é aquele time, não é, da Ponte, que subiu em 97 naquela final empolgante contra o Náutico, e em 98 montou um time de jogadores cansados, claro que jogadores de muito boa qualidade, mas não deu a liga. A Ponte estava virtualmente rebaixada. Trocou de treinadores 3 vezes, aí assumiu o Marco Aurélio Moreira, e deu a oportunidade para jogadores da base. Roberto, Dionísio, Thiago Leitão, Roberto Volante, entre outros, né? Alexandre Fávaro. E culminou em 98 com aquele escape, né? Com aquele salvamento de última hora, salvamento de emergência lá em Natal, que nós estávamos lá, onde a Ponte ganhou do América de Natal por 1-0, gol do Zinho. Então esse é o ano que o Thiago Leitão estreou como profissional, no Maracanã contra o Flamengo. Esse jogo, salvo engano, foi 1-1. 1-1. Posso estar enganado, mas eu acho que eu fiz esse jogo, e foi aquele Rafael Ueda, né, que fez o gol de pênalti. Você vê que a Ponte, quando começou a botar a molecada, oxigenou o time. Ela teve uma reação espetacular, ganhou 4 ou 5 jogos seguidos, inclusive fora de casa, e milagrosamente escapou. E aí ficou na Série A do Campeonato Brasileiro até 2006. Até 2006. Então, de 98 a 2006, a Ponte frequentou a elite do futebol brasileiro, porque se consolidou, tendo como auge 2001, quando a Ponte chegou, inclusive, à semifinal da Copa do Brasil, mas vindo com esse embrião aí da época em que subiu em 97, montando o time para 98. Lembro perfeitamente, cabeça boa, menino sensacional, e também fico muito feliz de saber do sucesso dele como treinador. Agora, onde fica a cidade,
Batista, claro que eu sei, é na Bolívia. Mas precisaria dar mais detalhes, né? Na Bolívia, evidentemente que... Mas você quer o quê? Qual detalhe que você quer? Zona Sul, Zona Leste? Perto da Avenida Aricanduva? O que você quer saber? Quantos quilômetros fica Bulu de Santa Cruz de la Sierra? Bom, Santa Cruz de la Sierra, já que você quer um pouquinho de aula de geografia... Pode falar que eu discuto. Santa Cruz de la Sierra é nível do mar. Certo. E La Paz, que é a capital da Bolívia, você também sabe, fica a quase 4.000 metros de altitude. Bulu fica no meio. Então eu diria a você que de Santa Cruz de la Sierra a Bulu nós temos algo em torno de 450 quilômetros. Metade. 225. 200. Então tá ruim, mas tá bom. É melhor acertar só a metade do que levar um chute na bunda. A frase do Júlio Tinti, irmão da minha esposa, que Deus o tenha, já falecido, morreu engasgado com um pedaço de carne. 18h36. É o seguinte, eu tenho um recado pra você já. Vamos comentar a Ponte Preta, hein? Mas antes eu quero falar com você que está acompanhando aqui o nosso programa. Importante informação da Sudeletro. Meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19-3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 até as 18 horas. E aos sábados, das 8 até o meio-dia. Não tem tempo durante a semana? Vá no sábado de manhã. Até o meio-dia, sim, você poderá fazer as suas compras. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ô, CH, falando aqui da Macaca, pega a equipe do Operário. Não muda o time, né? O João Brigatti é só se o Iago Dias não tiver condição de atuar. Mas entrou o Dodô no segundo tempo, na partida contra o Amazonas, e foi bem, aliás, marcou o terceiro gol. Cara está com moral. Mas qual é a diferença entre o Iago Dias e o Dodô, caso o Iago Dias não tenha condição de atuar? O Dodô é mais híbrido, né? Ele joga por fora e por dentro. O Iago joga mais por fora. Para exemplificar, né? Para não fazer um nó na cabeça do nosso ouvinte. Os dois são bons jogadores, os dois jogam pelo setor, os dois sabem... Você diria que o Dodô é flex? Sim, um jogador flex, que faz mais do que uma função. E ele recompõe também, com qualidade, como o Iago Dias. Só que o Iago Dias é uma questão de ponto de vista, tá? Os dois têm intimidade com o gol, os dois. Eu prefiro o Iago, eu acho ele mais agudo. Mas o Dodô, ele, nas partidas antes da contusão, ele era titular do time do Brigatti, e jogando bem no Campeonato Paulista. Então é um jogador aí que ele é um 12º jogador, na minha modesta opinião. Então a característica é um pouco diferente, mas ele supre, joga por ali, e eu acredito que se o Iago não jogar, quem vai jogar é o Dodô. Eu não mudaria em nenhuma posição. Carlos Henrique, o jogo é fora de casa, não interessa. O time teve, sem a bola, organização. Soube defender. E não jogou contra qualquer time, não. Jogou com um time que, na minha modesta opinião, também é bem dirigido pelo Adilson Batista.
Teve lá o episódio do Jô, mexeu com a cabeça de todo mundo, mas é um bom time. O Amazonas tem um ponto, é verdade, começou mal, mas vai se acertar, na minha opinião. O que atrapalha a vida do Amazonas é a logística. Esse é um grande adversário do Amazonas, como é do Paysandu nesta competição. Todo mundo do lado de cá, para a região sul, e só os dois lá para o norte. Tem alguém do Nordeste ali, né? Caso do Sport, enfim, Ceará, mas esses dois times são muito prejudicados pela logística. Bom, isso é problema deles também. No jogo contra o Operário tem 6 pontos, é um time estruturado, é um time difícil de ser enfrentado, mas a Ponte demonstrou no jogo último contra o Amazonas alguns repentes de que pode ter encontrado o caminho, mas a gente tem que aguardar. Eu não acho que está tudo certo na Ponte e também não acho que está tudo errado no Guarani. Então tem que ter calma. Foram 3 jogos apenas, então a gente tem que esperar um pouco mais até para continuar elogiando o trabalho do Brigatti na Ponte. Até o desempenho desse time. Ganhou do Amazonas? Méritos. Ganhou com estrutura, jogando bem, um futebol organizado. Precisa continuar repetindo. Precisa continuar com esse performance para poder ir somando uma sequência de pontos importantes. Vamos ver o que o time vai aprontar amanhã lá em Ponta Grossa, mas o time, se repetir o futebol que jogou contra o Amazonas, tem boas chances de trazer um bom resultado para Campinas, Batista. E para você, Tigrão, 18h41, qual é a sua expectativa? E também, caso o Iago Dias, que foi muito bem, né, no primeiro tempo, se não tiver condição de atuar, o que muda com a entrada do Dodô. Se é que ele vai colocar o Dodô, né? Estou imaginando por aquilo que aconteceu no intervalo do jogo, quando já sentiu um desconforto muscular. Iago Dias teve que abandonar o campo no intervalo para a entrada do Dodô no segundo tempo. Bom, primeiro a diferença entre os dois, vocês já dessecaram aí com bastante clareza, né? O que eu penso do Dodô e do Iago Dias? O Iago Dias é mais atacante do que o Dodô, mais contundente, joga mais perto do gol. O Dodô também tem essa facilidade, mas veja, no momento de dar uma invertida, de dar uma mudada na distribuição da plataforma tática, por exemplo, é difícil você começar num 4-3-3 e sem fazer alteração nominal, tira A e põe B, você virar para um 4-4-2, com o Iago Dias, né? E mais 2 atacantes. Agora, quando você está com o Dodô no time, fazendo o falso terceiro atacante, ele tem essa facilidade, é muito fácil você fazer uma melhor composição de meio campo, povoar melhor o meio campo. É isso. O Dodô é mais eclético, por isso o flex, né? E o Iago Dias é um jogador mais na dele. Não ajuda a recompor beirada. Acompanha o lateral adversário, é um jogador que corre muito, é mais veloz. Agora, perto do gol, o Iago Dias é mais perigoso do que o Dodô. Tem mais o faro, né? Tem mais o faro. Só que, taticamente, o Dodô é um jogador mais completo. Quanto ao jogo, o campeonato da Série A e da Série B, até o da Série C, a D é diferente, mas esses 3 campeonatos, especialmente A e B do Campeonato Brasileiro, eles são campeonatos de regularidade. Sabe campeonato tipo Emerson Fittipaldi? Nunca ele fazia a volta mais rápida, mas nunca fazia a mais lenta e estava sempre entre as 3 ou 4 voltas mais rápidas, ou seja, sempre bem posicionado. Ele não era um Ayrton Senna, um virtuose da Fórmula 1. Ele não era um Michael Schumacher, um virtuose da Fórmula 1, né? Ele não era nenhum fenômeno, mas ele tinha um negócio chamado regularidade. Como ele estava sempre envolvido com o pelotão de frente, quebrava 2, ele chegava. Quebrava 1, ele chegava. E assim ele foi bicampeão do mundo, né? Fazendo essa comparação com a Série B, você não precisa ganhar todas. É impossível. Mas você tem que ter performance boa na maioria dos jogos. E aí eu acho muito importante esse jogo de amanhã, que nós, se Deus quiser, estaremos comentando aqui ao microfone da Rádio Bandeirantes. Amanhã, Rádio Bandeirantes e tudo pelo YouTube, pelo AM, por todos os aplicativos rádio.
e a TV Bandeirantes com Guarani e Botafogo de Ribeirão. Então nós estaremos na rádio. Muito bem. Por que é que eu acho esse jogo de transcendental importância? Primeiro, porque já é a 4ª rodada. Segundo, porque a Ponte vem instável, né? Ela jogou um primeiro tempo bom contra o Curitiba, segundo tempo muito mal. Começou bem o jogo contra o Goiás, depois naufragou, e aí fez um partidaço contra a equipe do Amazonas na última segunda-feira. E aí vem a nossa colocação. Nós vamos ver, por isso a importância do jogo para análise, e inclusive para algumas conclusões que a gente já começa a tirar depois de 5, 6 rodadas, já é a 4ª. E para a torcida também saber que Ponte que ela vai ver na Bezona de 2024. A Ponte que jogou na Serrinha contra o Goiás, ou a Ponte que jogou no Moisés contra o Amazonas, ou a Ponte meio barro e meio tijolo que jogou contra o Coritiba. Então esse jogo é muito importante. E eu falei do Emerson Fittipaldi e falei da regularidade de estar sempre ali por perto, porque a Ponte está no limiar aí dos 50% de aproveitamento depois de 3 rodadas. Nada mal. Agora, se ela perde, já se distancia. Vai a 12 com 4 pontos conquistados. Já vem para 33% de aproveitamento. Um empate, mantém. Serão 12 pontos com 5 pontos ganhos. Fica ali, no limiar dos 50%. Olha o Emerson Fittipaldi aí. Tá ali, ó. Aí, alguém na frente dá uma bobeira, ele dá uma arrancadinha e chega. E assim ele foi bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi. Um dos grandes pilotos da história do automobilismo mundial. Não é fenômeno, nunca foi. Nunca foi genial, mas foi regular. Teve estabilidade de atuações. Dirigia sempre do mesmo jeito, com muita qualidade. Não era um dia um as do volante e no outro dia era o Satoru Nakajima dos anos 70. Não, sempre num nível bom. Então o jogo de amanhã vai mostrar para a torcida da Ponte e para todos nós se a Ponte é aquilo que vimos muito positivo contra a equipe do Amazonas, um partidaço, ou se aquilo foi porque o Amazonas também estava abalado, porque estava cansado, porque não jogou nada. Eu não vou tirar os méritos da vitória da Ponte, mas a Ponte vai me convencer de que não foi algo pontual e isolado a vitória de 3-0 contra o Amazonas, se me convencer no jogo de amanhã. Se chegar lá amanhã e jogar a bolinha que jogou no segundo tempo contra o Curitiba e praticamente no jogo todo contra o Goiás, eu já vou falar, o que é isso aí? Então aquela vitória lá foi zebra. A Ponte que nós vamos ver é essa daqui, não dá para tirar a conclusão ainda, mas dá já para colocar mais algumas componentes importantes dentro do nosso laboratório de análises de desempenho e de qualidade do time. Quanto à escalação, claro que eu manteria o time, já que foi bem, desde que o Iago Dias possa jogar, mesmo time que começou contra o Amazonas. Agora, se não der, o rapaz não pode jogar, não reúne condições físicas, problema zero. Dodô vai dar conta do recado e com essa vantagem, talvez, da flexibilidade tática. Olha o flex aí. Olha o flex do CH aí. Flexibilidade tática, dá para dar uma mudada sem mexer em peças, mexendo apenas em posicionamento, porque o Dodô é um jogador mais versátil, mais eclético do que o Iago Dias, que é um atacante daquele jeito lá. Sobrou, ele mete na rede, é beirada, às vezes faz uma diagonal, e quando ele está aberto na beirada, o lateral arranca, lateral adversário para apoiar, ele corre atrás até quase vomitar sangue. Jogador de muita resistência física. É isso, Batista. E você usou uma expressão aí que lembrou meu pai. Ô, louco. Venerino Batista. Aliás, o único nome Venerino que eu conheci na história foi do meu pai. Pô, eu também. Não tem nada parecido, né? Eu também. Tem Severino, mas Venerino eu nunca vi. Então, mas seu pai seria Vitalino. Mas o seu avô paterno ficou tão feliz, tão em êxtase, quando nasceu o seu pai, que ele meteu uns engasgagatos pro peito. E aí foi lá pro cartório já meio barro, meio tijolo, e o cartorário perguntava, qual o nome da criança? Vitalino. Como, senhor? Genuíno. Como, senhor? Natalino. Como, senhor?
Venerino. Pá, meteu bronca. Isso aí acontece muito, porque às vezes nem só o pai está comemorando, como o cartorário também bebe em serviço e entende tudo errado. Entendeu? Por isso que é o único nome do planeta Venerino. Mas por que eu lembrei o Venerino? Porque você usou uma expressão, você falou assim, eu vou olhar isso aí, o que é isso aí? Com relação à ponte, se a ponte não jogar contra a equipe do Operário, só faltou uma palavra para você falar igualzinho o meu pai. Porque o meu pai, ele ia pegar os burros, né, no pasto para amassar o barro. A pipa é um negócio tipo de um engenho. Para rodar a pipa. Que os burros ficam rodando. Isso. E aí o burro é um bicho esquisito, rapaz. É burro. Tem dia que ele não quer e não há desgraça que consiga fazer ele andar, entendeu? É daí que surgiu a expressão burro empacado. Burro empacado. Então o meu pai, ele usava essa expressão. Ele levantava às 4 horas da manhã para ir pegar a desgraça do burro no pasto, que já não era fácil. Aí coloca para poder amassar o barro. E o desgraçado não anda, pô. Ele não andava, mas nem a pau. E aí ele usava essa expressão. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí, seu estrupício? Então. Só faltou você falar estrupício. Então, como nós ficamos... Porque a gente fica mal acostumado, né? O torcedor também fica. Pô, que partida, né, vistosa que a Ponte fez contra o Amazonas. E a gente tá com aquilo gravado na retina. Aí chega lá amanhã, a Ponte empaca igual o burro do seu pai. Não o burro do seu pai. Não tô xingando o burro de propriedade do seu pai. Não igual o burro do seu pai. A Ponte empaca igual o burro que o seu pai levava lá para virar a pipa na olaria. O meu pai trabalhava, né? Igual um burro. Então, se chamar de burro também não tá diferente do que era, não. Então, se a Ponte empacar... Terrível. Nós estamos com aquele cavalão, a ponte no jogo contra o Amazonas, ela foi aquele cavalão marchador, né? Aquele cavalão vistoso, ou um manga larga. Atropelou, marcou alto, movimentou a bola de lá para cá, agrediu o adversário. Não deu, sufocou, né? A Ponte deu uma amassada básica no Amazonas. Muito bem. Aí nós estamos com essa imagem na retina. O cavalão marchador, né? O manga larga, em inglês. Não sei se é inglês ou manga larga, acho que é árabe. E aí, não entendo porra nenhuma de cavalo. Mas aí chega lá amanhã e o time nada, por isso que eu estou dizendo. Vou falar, mas o que é isso aí? Empacou, estrupício? E o Roger Williams, grande narrador esportivo aqui da Rádio Bandeirantes, estará no jogo do Guarani pela Rádio Bandeirantes, partida marcada para amanhã às 5 da tarde. E você falou, né, do Emerson Fittipaldi, e ele está dizendo aqui, 2 vezes vice, campeão da Indy, um dos raros que conseguiram esse feito sempre na base da regularidade. Até porque teve só 14 vitórias na Fórmula 1 e 22 na Indy. Regularidade. Ele não era o melhor piloto, tinha o Mário Andretti, que sempre rivalizava com o Emerson, desde a Fórmula 1. Agora, foi correr lá no circuito oval, o Nelson Piquet, Fórmula Indy. Deu uma porrada lá, quase morreu. Era mais piloto do que o Emerson, mais arrojado. Acertador de carros nato. Sensacional o Nelson Piquet. Sensacional. Bicampeão mundial também. Aí, o Ayrton Senna, tricampeão mundial, para mim o maior fenômeno de todos os tempos da Fórmula 1. Mas, arrojado, com ele não tinha regularidade. Ou ele era primeiro ou ele era líder. Ou primeiro ou líder. Não tinha esse negócio de segundo com ele. Aí entrou a 300 lá na curva Tamburello, teve algum problema que ninguém nunca vai esclarecer na íntegra se o problema foi antes ou depois da batida no muro, se o eixo estourou a suspensão na curva antes da batida, se bateu porque o eixo quebrou ou se o eixo quebrou por causa da batida. É o negócio do Tostines, fazendo um jabá gratuito. Vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? O Senna bateu porque quebrou a suspensão ou a suspensão quebrou porque ele bateu?
mas era mais piloto do que o Emerson. Você sabe aonde que o Emerson foi ter um acidente fatal? Fatal, quase fatal, não foi fatal porque ele não morreu, mas um acidente gravíssimo, andando de ultra leve. Ele já não pilotava mais Fórmula 1, nem Fórmula Indy, nem kart, nem Stock Car. Onde é que o Emerson teve um acidente? Lá em Araraquara, que você conhece tão bem. Caiu lá no Laranjal, negócio horroroso. Todo mundo achando que tinha morrido, desceu de bico lá, deu um problema mecânico, ventania, parece que um pouco de chuva também, e ele caiu com ultraleve, sobreviveu, correu o risco de ficar tetraplégico, mas então nas pistas, o Emerson, quando muito, alguém dava uma raspadinha nele e falava, sai pra lá, barbeiro, entendeu? Então é a regularidade, é isso que nós precisamos dos nossos times. Não adianta num jogo voar e no outro empacar igual o burro do Venerino. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Abra uma conta no Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Batista pergunta para o Gleger se ele vai montar no touro no rodeio de Hortolândia hoje. Quantos minutos ele fica em cima do touro? Rogério de Hortolândia. Vamos lá, Gleger Zorzin, responda aqui ao Rogério Barros. Alô, Batistão, um grande abraço aí para você, a todos da equipe, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, em especial aí pro nosso amigo Rogério Barros. Ô, Batista, como é que ele sabe que eu sou peão de boiadeira, hein? Como é que ele sabe, cara? Mas que legal que ele perguntou aí. Eu tô de folga hoje e eu vou responder a pergunta, quantos minutos que eu vou ficar em cima do touro. É só ele ir ao rodeio de Hortolândia, hoje vai ter abertura, e eu vou ficar, Batista. Todo mundo sabe que os 8 segundos é o que tem que ficar, né? A partir disso já não conta mais. Mas eu ficarei os 8 segundos e eu não tenho dúvida que eu vou ganhar a fivela do rodeio de Hortolândia. Um grande abraço aí, Batistão, um abraço a todos os ouvintes, um abraço pro Rogério. Rogério, parabéns, viu, cara? Ainda bem que você sabe que eu também, além de comentarista, secretário de esporte, ex-jogador, sou peão de boiadeiro. Tá. É o único. Acredito. É o único peão de boiadeiro. 8 segundos, tá. É o único peão de boiadeiro que trabalha não em cima do touro, mas embaixo do touro. Batista, tô ligado no seu programa direto da Praia Grande, tomando aquela gelada. Tá mal, hein? Olhando o mar e tomando uma gelada. Esse é o melhor dos mundos. Raça manga larga marchador. É tipicamente brasileira e surgiu há cerca de 200 anos na comarca do Rio das Mortes, no sul de Minas. Olha o ouvinte que é o Laércio, conhecedor de cavalo, hein? Tá sabendo bastante do manga larga marchador. Abraço para você aí na Praia Grande. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Dia das Mães é dia de lasanha Seara. A bolonhesa, 1 kg, sabor realçado com tomate, alho, cebola, salsinha, pimenta do reino. 4 queijos, opção congelada ideal para o dia a dia. Bolognese Seara Gourmet, 800 gramas, 6 camadas de recheio, pura carne bovina com bacon e temperos deliciosos. Coberta de mussarela e parmesão para o perfeito gratinado. Saboreie as deliciosas lasanhas Seara. Todas as opções no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. É comigo, 19h03. Maratona de descontos na Loja do Mecânico. Tem oferta exclusiva preparada para você. Anote aí. Cavalete Forte G, R$ 64,90. E tem essa oferta, mas tem muito mais na loja toda. Confira, ofertas válidas até 12 de maio, hein? E a cada R$ 250 em compras na Loja do Mecânico, você vai ganhar um número da sorte para concorrer a uma Moto Ninja ZX e mais 10 CG 160 Titan. São 11 chances de você ganhar. Na Loja do Mecânico você encontra tudo o que precisa, desde parafusadeiras até
máquinas de solda, marcenaria, produtos para pintura e compressores com preços que cabem no seu bolso. Visite a loja do mecânico em Campinas, na rua Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Telefone 19 33 70 25 50. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Bandeirantes. E o ouvinte tá mandando aqui pra gente. Boa noite, Batistão, CH Tigrão e Gleger. Excelente programa como sempre. Olha aí, Batistão. Ele mandou aqui um print. Ele entrou na Jus Brasil e ele achou 7 processos no nome de Venerino Alves de Souza. Então veja como é que é. Eu disse que eu nunca tinha visto o nome do meu pai. Meu pai era Venerino Batista. E ele conseguiu achar um outro Venerino. E ainda com 7 processos. Venerino, igualzinho do meu pai. Venerino. Meu pai, Venerino Batista. E esse Venerino aqui que ele achou, Venerino Alves de Souza. João Busso. Valeu, hein, João Busso? Ele está dizendo um abraços a todos, que Deus abençoe. Amém. Para você também, que Deus te abençoe. Muito obrigado, tá aí o João Busso. Então eu não posso mais falar que eu não vi o nome do meu pai. Vi sim. Você vê que... Mandou aqui pra gente. Um abraço pro João Busso, sempre um grande ouvinte nosso, sempre prestigiando a nossa programação inteira e há muitos e muitos anos. E uma pessoa muito generosa, sempre elogiando aqui o trabalho de toda a nossa equipe. Agora, você vê que essa prova que ele te mandou, ela é incontestável no sentido de apontar que tem um monte de cara que bebia na hora de registrar o filho, sobretudo quando era homem. Tá aí, Batista, não foi só seu avô, não. É isso aí, boa noite, Batista. Diz aqui o ouvinte, o Guarani vai virar a chave amanhã. Acredito muito no técnico, tem que escalar Rafael, tem que escalar o Rafael Freitas, né? O Rafael Casagrande. É o Mário de Praia Grande. Opa, grande abraço para você, Mário. Muito obrigado. Olha, o Botafogo vem desfalcado, hein? Botafogo que jogou no meio de semana. Jogou contra a equipe do Mirassol. Empatou o jogo, placar de 0-0. Jogo feio. Um jogo circo dos horrores. O Mirassol até fez um gol, mas... o cara que marcou o gol, Lucas Ramon, aquele ex-lateral do Guarani, no Mirassol marcou de cabeça, estava impedido. E o jogo terminou 0-0, mas o Botafogo perdeu 3 jogadores. Lucas Dias, todos os 3 expulsos. Lucas Dias, que é volante, Bernardo Chapo, muito bom zagueiro, hein? Bernardo Chapo, mas ele foi de uma burrice aguda. Ele reclamou de uma falta, o árbitro em cima dele deu cartão amarelo, ele continuou reclamando e tomou o vermelho no mesmo lance. Questão de segundos entre um cartão e outro. Tomou o amarelo, o segundo amarelo e o vermelho. E o jogo já estava acabando. Foi no minuto final. E o lateral direito, o Alisson, que deu uma entrada violenta. Entrou, quase quebra a perna do Chico Kim. E aí foi expulso também. E também não terá o Toró. Toró saiu com uma lesão na panturrilha. Então, são 4 desfalques, hein? Quase meio time do Botafogo não jogará contra a equipe do Guarani amanhã. Jogo que nós vamos transmitir na tela da Band. O jogo é às 5, mas a transmissão começa às 4h30, tá bom? Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Fala, Batista. Sérgio Jardim das Paineiras. Batista, o Guarani tá atrás de volante, cara. Vai na Ponte Preta. Minha macaquinha tem mais volante do que a Volkswagen inteira. Tem um monte de volante lá. Você tá falando de volante? Tô escutando aqui.
Realmente, o Berlim contratou acho que todos os volantes do mercado. Deixou o Guarani sem. Abraço, bom final de semana a todos, fique com Deus. Amém, fica com Deus também. Segundo o Tigrão, né? Ele disse que o Marco Eberlin é apaixonado por volantes. Se pudesse, jogaria com volantes do gol até a ponta esquerda. Ele ama, ele já teve uma palestra, já teve uma reunião de cúpula com o João Brigatti, que foi treinador de goleiros e foi goleiro e dos bons, o João, inclusive de seleção brasileira de base e tudo mais, com título mundial em Moscou, na categoria de juniores. E o João jogou lá 27 graus abaixo de zero, mas o campo era coberto, senão o João tinha congelado. Mas é o seguinte, o Marquinhos tentou lá com o João para treinar alguns volantes como goleiro, já que é a especialidade do João, né? E aí, por ele jogaria com 11. Ele ama. Ele gosta mais de volante do que o Lewis Hamilton. E o Marco Eberlin jogou do quê? Volante. Violentíssimo. Quebrou umas 400 pernas. Chegava só por cima da bola. Violentíssimo. Mas esperto, porque ele dava a porrada e depois caía no chão e ficava gritando para o juiz pensar que ele que tinha quebrado a perna. Aí quando o massagista chegava, era o outro cara que tinha quebrado, mas o Marquinhos que gritava para não tomar o cartão. Isso daí me lembra do Amaral, né? O Amaral tinha aqui, Amaralzinho Coveira. Tinha aquele olho caído, ele foi jogar no Japão. Ninguém falava a língua e tal. E aí deu uma dividida o Amaral com o japonês lá, mas violenta, aquela grita. Sabe o jogador quando cai no chão fica gritando? E o banco do Palmeiras estava lá do outro lado. E aí, pô, imagina a cultura japonesa, o banco do time japonês encostadinho onde aconteceu a colisão. Aí o médico do time adversário entrou, vendo que o Amaral ficou no chão, se contorcendo, gritando de dor e tal. E ele chegou e olhou pro Amaral assim, jogou aquela água benta no olho do Amaral, com aquele olho caído. Ele falou, nossa, descolou o olho do cara. Aí o Amaral falou, não, tornozelo, pô. Aconteceu isso, pô, não é possível. O Amaral tinha um... Foi o próprio Amaral que contou, não sou eu. O CH já deve ter visto isso daí. O Amaral que contou, o massagista chegou, o médico, aquela bisnaguinha. Pô, o Amaral chorando, aquele olho, um aberto e um fechado, caído. O médico chegou e meteu água no olho dele. Falou, não, tornozelo, aqui embaixo. Acontece. E o Amaral já fez uma cirurgia no olho para subir. Eu também vi o Amaral falando sobre isso. Arrumou lá um patrocinador, fez lá uma palestra, arrumou o olho. Ele falou, ficou bom 1 mês, depois caiu de novo. Ouvinte no ar, mais um. Ô Batista, boa noite. É Paulo Paiva, cidade de Campinas. Batista, é o seguinte, eu vejo que o elenco do Guarani é muito fraco. Não tem pegada. Tá faltando muita coisa ali. Precisaria de volante de marcação. Não temos. Zagueiro, não temos. Então fica difícil, né? As contratações que a gente vê aí não estão surtindo efeito. Eu acho que deveria dar oportunidade também para o menino da base que é da ala direita. Ele foi bem. Dá uma oportunidade para ele. Eu acho que os meninos da base vão ser mais criativos do que esse próprio elenco que está aí. A gente vê, Matheus Bueno, jogou muito na sombra do Matheus Barbosa. Você vê que o Matheus Barbosa foi embora, o futebol dele acabou. Camacho a gente nem comenta. O cara não serve para usar a camisa do Guarani. Não serve, é muito fraco. Se não fizer uma mudança, o Guarani vai despencar. Com certeza vai despencar. Mas vamos torcer para que tudo dê certo, né? Batista, boa noite, tudo de bom. Abraço, muito obrigado. Mais um. Ô Batista, tira o Camacho e o Matheus Bueno, coloca o Lima e o Kaique. São 2 volantes e o Kaique sabe sair para jogar. Beleza? Vitor Viana do Pranal. Abraço, obrigado, Vitor. Mais um. Valdemir Gomes e todos aí presentes. Inclusive o Greg que é ausente. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Obrigado, a gente está sempre junto. Só uma correção aqui. O Valdemir falou, mas é que a gente vai na linguagem de empolgação.
O Piquet é tricampeão, viu? Não é bicampeão. Ele é tricampeão também, tanto quanto o Senna. E um detalhe que poucos notam. Vamos puxar para o Google ali todo mundo, que de todas as dobradinhas entre brasileiros, inclusive entre Piquet e Senna, a maioria foi vencida por Nelson Piquet. 6-4. 6-5, na verdade. 6 vitórias do Nelson Piquet, com a Ayrton Senna em segundo, e 5 vitórias do Ayrton Senna com o Piquet em segundo. Tá? É uma briga boa entre os dois. Eu sou mais Piquet, desde a minha infância. Eu gosto mais que ele é muito, achar ele como preparador e como pessoa mais arrojado. Mas os dois são gênios. Zé Rafacho de Hortolândia, ponte pretano e piquetista da alma até a pele. Legal. Muito obrigado pela correção. Eu tava falando do Emerson, que é bi, acabei enfiando o Piquet, mas ele tem razão. Você obrigado. Comeu mosca, né? Eu comi mosca. Obrigado pela correção. O Piquet é um piloto espetacular. E dizem, e no mundo, em todos os tempos, nunca teve nenhum cara que chegava com o mecânico lá e com o engenheiro-chefe da equipe e falava, ó, é aqui, aperta aqui, solta um pouquinho o giclê, entendeu? Pega aqui, põe um pouquinho mais de calibragem aqui na câmara de ar. Aqui, ó, põe um pouco mais desse líquido aí de radiador aqui, né? Paraflu. Põe aqui, porque senão vai ferver, entendeu? E regula o giclê. E aqui a embreagem dá um pontinho a mais aqui para ela ficar um pouquinho mais mole. O Piquet dava letra, os caras aí, acertava o carro dele e do companheiro de equipe. Eu nunca frequentei um paddock, né? Um boxe, eu nunca vi isso daí. Mas as pessoas que vivem... Giclê é o quê? Giclê é um negócio que o carro faz assim, ó. Né? O giclê é uma agulha que tem dentro do carburador do Fórmula 1, que você deixa entrar mais ou menos ar. Se tiver algum e aí na ouvindo, regulagem dessa agulha, você injeta mais ou menos combustível dentro do carburador através do giclê. E aí, o giclê, quando você deixa ele mais aberto, ele faz assim. E quando você deixa ele mais fechado, ele faz... É assim, o Piquet sabia até como é que regulava o giclê do carburador da Williams dele. Essa foi sensacional, cara. Como é que fazia o giclete, o Tigrão? Repete aí. Mais abertinho. Mais aberto, aí. Tigrão. Mais aberto. Mais fechado. Atenção para as pautas do dia. Pauta 1. Atacante Mbappé confirmou nesta sexta-feira que deixará o PSG ao fim da temporada no meio do ano. Em vídeo postado nas redes sociais, o jogador agradeceu aos torcedores, indicando a despedida em breve. Ele tinha a opção de renovação contratual até 2025, mas optou por não acionar a cláusula. Pauta 2. Técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição. Amistosos contra México e Estados Unidos em junho. O atacante Evanilson do Porto é o único estreante. 3 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados. O goleiro Bento do Atlético Paranaense, o lateral Guilherme Arana do Atlético Mineiro e o atacante Endrick do Palmeiras. Pauta 3. Grêmio planeja retorno aos treinos na próxima semana e estuda onde mandar jogos fora do Rio Grande do Sul. O clube deve retomar as atividades até a próxima sexta-feira. Caso mais partidas não venham a ser adiadas pela CBF e pela Conmebol. O próximo duelo com data marcada é no dia 29, contra o The Strongest pela Libertadores. O Grêmio é o mandante do confronto, por isso, trabalha com a ideia de se mudar para uma nova sede em breve. O local ainda a definir
irá abrigar os treinos e jogos da equipe. Vamos lá, CH, qual o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa possibilidade de mudança de sede, o Grêmio que vai ter que jogar, não tem jeito, né? Pelo menos até o presente momento, pela Libertadores, tem que se preparar, não tem jeito. Mas está extremamente comprometida a preparação para esse jogo do Grêmio. Eu não respeito, existem várias saídas para esse problemaço, essa catástrofe, mas eu não consigo me conformar com isso, né? Tomara que eles consigam se preparar e vou torcer muito para o Grêmio vencer a partida, mas definitivamente o ano do Grêmio, do Inter e do Juventude está comprometido, Batista. E você, Tigrão, escolheu qual assunto para colocar no programa de hoje dos 3 apresentados, a sua opinião? Eu vou falar do Grêmio também, porque eu já toquei nesse assunto aqui outro dia, que é uma situação muito triste, muito grave, né? Talvez sem precedentes na história do país, e hoje chovendo uma barbaridade, e vai chover até segunda-feira. Essa questão aí do excesso de chuvas, das enchentes, do fenômeno natural muito forte, que está castigando, lamentavelmente, o povo gaúcho. Então, ninguém deixa de ter solidariedade, a gente tem que estar atento, tem que procurar, na medida do possível, ajudar, cada um à sua maneira, com as doações, com as orações, mas a vida tem que continuar, pô. Eu falei aqui outro dia de uma bolha. Você quer ver um exemplo? Aqui, ó, rapidinho. Curitiba tem 3 grandes estádios. Tem a Arena do Atlético Paranaense, tem o Couto Pereira e tem lá a Vila Capanema, estádio Durival de Brito, que é uma gracinha de estádio. Já transmitimos jogos lá, um estádio muito bem cuidado, o gramado até onde eu vi a última vez estava bom, né? E tem grandes estruturas de centro de treinamento. O centro de treinamento do Caju, do Atlético, é um dos mais bem aparelhados do mundo. Pô, por que o Grêmio e o Internacional, principalmente em função das competições internacionais, continentais, né, da Libertadores e da Sul-Americana, o Grêmio está na Libertadores e o Inter na Sul-Americana, por que eles não bloqueiam um andar de um hotel lá em Curitiba, que tem tantos hotéis? Vai lá, faz um convênio, faz um negócio bacana. Tenho certeza que a CBF vai ajudar a bancar, vai ajudar, é só negociar. Bloqueie um hotel lá para a delegação e para as famílias. Um andar inteiro de um hotel. Ó, até que a água baixe, que a arena esteja legal, a residência é aqui. Ah, mas vai deixar o povo lá e os caras vão jogar bola? Estão indo trabalhar. E quem trabalha em outras profissões está procurando alternativa também, né? Continuem ajudando, o jogador de futebol ganha bem, façam doações, façam orações, mas a vida tem que continuar para quem tem condições de continuar. Bloqueie um andar inteiro do hotel, um andar, não é o hotel todo. Famílias, filhos, esposas e os jogadores e assim por diante com a comissão técnica e tal. E manda os jogos em Curitiba, ó, não joga o Atlético aqui, opa, jogo em casa, Grêmio e The Strongest, na Arena. Ah, não joga o Curitiba, o Internacional vai para a Arena, vai para o Couto Pereira. E aí, jogo fora, pega um avião no Afonso Pena, lá em Curitiba, e viaja para o mundo. Eu falei isso aqui outro dia. Ou em São Paulo, com o número de estádios, se o Internacional vier para Campinas e bloquear um andar de um hotel aqui, ele manda jogos. Quando a Ponte jogar fora, manda no Moisés. Quando o Guarani jogar fora, manda no Brinco. E toca a vida, mas não esqueçam da solidariedade, de continuar ajudando. Mas a vida tem que continuar. Eu sou totalmente a favor e não é falta de sensibilidade, não. Se tem alguém que está muito tocado e muito triste e abalado, apesar da gente brincar aqui, se a gente não brincar um pouco, a gente também não sobrevive aos problemas, mas não é falta de solidariedade nem desrespeito. É que a vida tem que continuar. Porque a cada obstáculo, né, a cada adversidade, se a gente se enfiar a cabeça como o tamanduá no chão, o mundo vai acabar. Já pensou quando você perde um ente querido? Um pai, um filho, uma mãe, um irmão, um amigo querido? Pô, não vou fazer mais nada, perdi a pessoa que eu mais amava no mundo. A vida tem que continuar, sempre olhando para frente e para o alto.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Opa, Edson, Edson aqui do Jardim Magnólia. Cara, o galopante aí, vou dizer uma coisa pra você. Não manja nada de mecânica, nada, absolutamente nada. Ai, cacetada, mano. É o seguinte, duas informações. Uma do Guarani, Júnior Rocha no treino de hoje. Léo Santos estava treinando de volante. Tirou o Léo Santos e colocou o Chay. A dúvida do treinador o esquema é 4-4-2. A dúvida é se vai com 3 volantes, Léo Santos, Camacho e o Matheus Bueno. Ou se vai com 2 volantes e 2 meias. Nesse caso, o Chay entrou no time e aí ficou o Chay de um lado e o Luan Dias do outro lado. Numa situação como essa, se houver uma alteração, o Léo Santos pode ir para o banco de reserva se entrar o Chay, e aí os zagueiros serão Douglas Bacelar e Lucas Adel. Douglas Bacelar e Lucas Adel, e o Léo Santos no banco de reservas para poder entrar no segundo tempo, mas entrar de volante. O esquema é 4-4-2. E sobre a Ponte Preta, uma informação é que o Iago Dias treinou e viajou. Está com a delegação em Ponta Grossa. Portanto, deve jogar amanhã e o time será o mesmo que enfrentou e venceu a equipe do Amazonas pelo placar de 3-0. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Atenção, atenção, comentaristas. Você achou justo o corte de Casemiro da convocação da seleção brasileira? Na sua opinião, CH, quem faltou na lista de Dorival Júnior? Sobre o Casemiro é muito pessoal do treinador. Ele não está jogando nada lá no Manchester. Essa é a grande verdade. Ele é experiente, tudo, e essa questão de justiça é mais o treinador. Ele não está jogando bola para ser convocado. Agora, faltou, no mínimo, o Rafael Veiga, na minha opinião. É o Rafael Veiga que está voltando de contusão, né? Apesar de jogou na Libertadores normalmente, Batista. Jogou normalmente. Tá voando. Um adversário fraquinho também, né, o CH? Mas ele não tem problema nenhum com contusão. Ele está apto para ser convocado. A contusão dele foi de um jogo. Ele vem voando no Brasileiro e vem voando na Libertadores. Se fosse o outro Liverpool, aí pode até ser, né? Mas esse é o genérico. Vamos lá, Tigrão. A sua... Já opinou, Tigrão? Já opinou, eu acho que faltou a convocação. É. Ela foi mais de adequação de calendário do que de meritocracia. Eu não gostei dessa parte, mas não posso condenar ou criticar o Dorival Júnior, porque infelizmente é assim mesmo. Os caras não vão parar o campeonato. Como é que ele vai tirar 2, 3 jogadores de cada um dos times de pontas do Brasil? Traz a turma lá da Europa, que lá para, lá é data FIFA, não tem problema. Lá tem Copa Europeia de Clubes, aqui tem a Copa América, tudo certo. Agora aqui não, aqui tem que continuar o campeonato, porque a maquininha de fazer faturamento não pode parar. Eu sigo com você, Tigrão. Torcedores protestam no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, antes do treino do Mengão. A torcida do rubro-negro está mal acostumada ou a fase do time é mesmo motivo de protesto, hein, Tigrão? A fase do time é muito ruim, a torcida tem o direito de protestar e está com a razão, desde que sem violência. E você, CH, qual é a sua opinião sobre esse tema? A torcida tem todo o direito de protestar, como está protestando, mas sem violência sempre. Eu sigo com você, CH. Mbappé hoje até divulgou um vídeo, né, dando o entendimento de que está se despedindo do PSG. Como você avalia a passagem de Mbappé no PSG? Ótima, boa, regular ou deixou a desejar? Boa. E para você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre o tema? Ela foi melhor
ele na seleção do que no Paris Saint-Germain, mas foi boa. Só para te ajudar, se você quiser, os números, né? Vai. 443 jogos do Mbappé, 328 gols marcados. Fenomenal. Ele brilha mais na seleção francesa do que no Paris Saint-Germain. Mas ele quer ir embora, ele quer um outro desafio, ele já está negociado, já acertou, ele quer ir embora. Eu acho que essa troca a essa altura da temporada, só vai fazer o seguinte, talvez atrapalhe a candidatura dele com grande chance de ser o bola de ouro na próxima eleição. É isso. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e amanhã boa jornada com Ponte Preta e Operário. Tigrão. Muito obrigado, até amanhã se Deus quiser. E o cara que falou que eu não entendo nada de mecânica é porque ele é jovem. Ele é do tempo da injeção eletrônica computadorizada. Tigrão, ele nem sabe o que é chiclete. Abraço pra você, CH, até amanhã, boa jornada, CH na TV. Boa noite a todos. Tchau, Giclé. Valeu, gente. Tchau.